Glória a Deus. Eu queria convidar aqui minha amiga querida, pastora Flávia Landim. Seja bem-vinda. Aleluia. Vamos recebê-la com uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pastora Flávia Landim, uma grande amiga. Nós nos conhecemos, eu já perdi a conta, mas a gente deve ter uns 14 anos de amizade. E nós passamos por 3 discipulados juntas. Começamos com o pastor Rogério e a pastora Karina, que estão em Portugal hoje. Depois passamos para o discipulado do pastor Hugo e da pastora Jaida. E agora estamos caminhando juntas aqui com o pastor Wilson e a pastora Zanilda. Grandes coisas o Senhor tem feito. Como é bom ter pessoas que o Senhor envia, não é verdade, irmãs? Pastora Flávia, seja muito bem-vinda. Uma alegria receber você aqui. E eu quero dizer que eu reconheço a unção de Deus na sua vida, Flavinha. Reconheço que você é uma mulher perseverante. Reconheço que você é uma mulher intensa. E como você tem frutificado no reino de Deus. Tenho certeza que a sua recompensa será grandiosa. E nós estamos aqui com o coração e ouvidos abertos para te ouvir. E coração e espírito sensível para receber tudo que o Senhor vai falar através da sua vida. Amém? Seja bem-vinda, que o Senhor te use poderosamente. Obrigada. Fabi é uma amiga querida. E é verdade, nós andamos aí 14 anos juntas. E pegamos os desafios, assumimos a igreja juntas. Tivemos filhos na mesma faixa etária, não é verdade? E o desafio também, quando nossos maridos se tornaram supervisores, também foi no mesmo tempo, quase, né? E é muito bom ver tudo que Deus tem feito através da vida de você, do pastor Ezequiel, ver essa igreja tão abençoada, avivada. E eu sei que esse é só o começo daquilo que Deus tem para a vida de vocês, que vocês vão frutificar, multiplicar, transbordar. E eu falo para você que eu também estou comprometida na oração para que essa igreja saia em nome de Jesus. Que vocês vão crescer, vocês vão transbordar e vocês vão conquistar toda essa região, amém? E eu estou aqui hoje e vim com uma incumbência do Espírito para ministrar no seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos, para que você peça para o Senhor falar com você hoje. Que mais que simples palavras, mais do que aquilo que eu vou compartilhar aqui, mas que o Espírito Santo hoje tenha liberdade para falar com você além, de uma maneira íntima, que Ele possa tocar, sabe, o mais profundo do seu coração, e você possa sair daqui com revelação, posicionada naquilo que Ele tem para você. Senhor, eu quero declarar, Jesus, que nessa noite, a Tua presença, Senhor, poderosa, é liberada sobre as nossas vidas. Pai, que nós estamos aqui com o coração aberto, Pai, com ouvidos sensíveis, para receber, Senhor, de uma porção, do maná dos céus. Fala conosco nessa noite, que a Tua presença, Senhor, nos leve, Senhor, ao lugar da revelação, onde a Tua palavra entra no mais profundo do nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais. Pai, eu declaro que nessa noite a Tua vida é liberada, Senhor, de uma maneira tão forte no coração de cada mulher aqui, Senhor, que elas sairão daqui, Pai, posicionadas em tudo que o Senhor tem para que elas vivam. Eu declaro que a revelação lave o coração delas em graça, posicione-as, Senhor, em fé, traga esperança e renovo para aquelas que precisam. Senhor, é isso que o Senhor faz quando a Tua presença é liberada. E é assim que eu declaro que nessa noite o Senhor fará, em nome de Jesus. Amém? Amém? Quantos aqui já estão sentindo a presença de Deus? O Senhor vai falar muito com você nessa noite. E eu senti, essa na verdade foi uma palavra que Deus deu para mim. E há 1 mês e meio atrás, acredito que uns 2 meses atrás, eu estava orando pela minha igreja e o Senhor me direcionou a orar pelas igrejas aqui de São Paulo. Enquanto eu orava, o Senhor falou para mim que Ele nos liberou uma palavra para esse ano. Quem recebeu a palavra da multiplicação?
E nós começamos esse ano com um coração tão cheio de fé, não é verdade? Tão sonhando e desejando que a multiplicação aconteça e chegue nas nossas vidas, em todas as áreas. Mas, naquela oração, o Senhor falou para mim: Flávia, é tempo de orar, porque a igreja vai começar a se cansar no processo para que a palavra aconteça. Porque quando uma palavra de Deus é liberada, muitas vezes não é instantâneo que as coisas acontecem. A palavra já foi a direção dada. E quando Deus libera uma palavra para a sua vida, Ele já liberou tudo que você precisa. Seja unção, seja posicionamento, seja recursos, Ele já liberou. Mas haverá um processo ali. Um processo que essa palavra liberada vai gerar em você um acesso a tudo que você precisa. E é nesse processo que muitas vezes nós nos cansamos. Aí você começa a orar, e eu me peguei assim. Porque eu comecei esse ano com uma convicção de que uma multiplicação ia vir tão transbordante. Eu fechava os meus olhos, eu começava a orar e eu via, sabe, Deus movendo. Mas foram passando os meses e algo começou a acontecer. Eu continuava a orar, mas aquela empolgação tinha ido embora. Eu já não pensava mais na multiplicação com aquela coisa no meu coração. E eu quero que você entenda hoje que Deus me trouxe aqui para falar com você. Que você talvez está vivendo um ciclo e não tem reconhecido o ciclo que você está vivendo. Mas Deus trabalha em ciclos. E olha o que é a base do que eu quero compartilhar. Está lá em Isaías 40:31. Que a Bíblia diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Irmãs, esse é um dos desafios maiores para nós mulheres, porque nós temos uma grande dificuldade de reconhecer o ciclo que nós estamos vivendo. Talvez eu estou vivendo um ciclo de andar, mas eu estou triste, insatisfeita, porque eu queria voar. Talvez eu estou vivendo um ciclo de correr, mas eu também estou satisfeita, porque eu queria estar voando voos altos. E muitas vezes, por não reconhecer o ciclo que nós estamos vivendo, nós nos cansamos e abrimos mão da promessa, abrimos mão da palavra. Porque aqui você vê que Deus fala que em cada um desses ciclos nós teremos renovo. Que não é que nós não teremos lutas nas nossas vidas, nós teremos, mas Deus fala que nós também teremos vitória. Então, esse é o maior desafio para nós mulheres, é aprender a reconhecer qual é o ciclo que nós estamos vivendo. Porque independente do ciclo, deixa eu te falar, o segredo não é o ciclo, o segredo é a fonte. O segredo não é você voar voos altos, não é você correr ou você andar. O segredo é quem te renova. Porque vai ter tempo de voar, mas vai ter tempo de correr. Vai ter tempo de só andar, porque você não consegue mais correr. E tá tudo bem. Mas como é difícil, irmãs, não é verdade? Vamos ser sinceros, quanto que é difícil a gente viver o ciclo certo em paz. A gente vive muitas vezes sendo bombardeadas. Por quê? Porque a sociedade imprime que uma mulher próspera, uma mulher abençoada, o que ela é? Produtiva, não é? Ela precisa dar conta. É uma mulher que tem uma estabilidade emocional, uma mulher que arrasa. Ela precisa ser sempre forte, ela tem uma força contínua. Ela tem, sabe, uma resiliência que ninguém entende de onde vem. Ela é excelente em tudo. Mas deixa eu te falar, tudo que nós podemos produzir naturalmente, se nós não estamos com base na fonte certa, que é Cristo, nós vamos nos cansar. Porque, olha o que você mais vê aí fora, mulheres que são prósperas financeiramente, mas que estão escravas emocionalmente. Mulheres às vezes que têm tudo financeiramente, mas que não têm paz, não têm alegria.
porque não tem Cristo. Então não é o que nós temos, mas é quem nós temos. E muitas vezes as mulheres vivem tentando sustentar um ritmo que Deus não pediu para elas. Às vezes você é igual quem é mãe aqui sabe. Você precisa dar conta sempre de tudo, não é verdade? A gente carrega isso. Você precisa dar conta que o filho vá bem na escola. Você precisa dar conta das roupas dele. Você precisa dar conta que ele não tenha crise. Você precisa dar conta que ele coma bem. Irmãs, e quando uma coisa não dá certo ou não está indo bem, como a gente se sente condenada? Se não vai bem na escola, é porque a gente não ajudou a estudar. Se está doente, é porque não comeu direito, porque a gente não deu a comida certa. E é assim a nossa vida. E eu estou te falando só na questão de ser mãe, mas pega isso como ser esposa. Constantemente você é bombardeada que o seu casamento não é o casamento perfeito, porque você ainda não fez o suficiente, ou não mudou o suficiente. E isso só vai produzindo pressões e prisões. Eu lembro alguns anos atrás, quando aqui em São Paulo passou por uma crise financeira e algumas igrejas tiveram que ajuntar. E lá, na época nós estávamos na Cachoeirinha. E eu lembro que 2 micro-igrejas iam juntar conosco. E começou uma crise no meu coração. Eu pensava, eu preciso ser mais organizada. Vai chegar 30 irmãs da minha equipe. Eu preciso ser mais organizada. Eu preciso fazer mais. Eu preciso. E aquele eu preciso começou a gerar uma angústia na minha vida. Porque eu olhava para mim e eu não conseguia ser mais organizada. Eu olhava para mim, eu não conseguia ter uma liderança mais ampliada. Eu não tinha tudo que eu precisava aos meus olhos naturais. E eu lembro que aquilo começou a me gerar uma angústia. E eu passei semanas com aquela angústia, eu orava, falava, meu Deus, eu preciso. E um dia, lá na minha sala, sentada no sofá, orando, falei, Senhor, mais uma vez eu estou aqui, eu preciso. E Deus falou para mim, Flávia, quando que foi você que fez tudo que aconteceu aqui? Eu falei, não foi mesmo. Então por que agora você acha que é você que vai sustentar? Deixa eu te falar algo. Assim como Deus falou comigo naquele dia, eu quero falar para você. Não é você que sustenta o seu casamento. Não é você que sustenta os seus filhos. Não é o quanto que você é boa mãe, boa esposa, boa profissional, que vai te dar a garantia do sucesso. A Bíblia diz que em vão trabalham, se não for Ele o construtor, se não for Ele o fundamento das nossas vidas. Não adianta, porque você só vai se cansar. E quantas mulheres, irmãs, dentro da igreja estão sobrecarregadas, a ponto de pensar em deixar de liderar, porque eu não dou conta de ser mãe, de ser esposa, de liderar, de trabalhar. Mas deixa eu te falar, nada que Deus nos dá é para nos atemorizar. Deus não dá filhos para nos condenar. Deus não dá propósito para nos rebaixar, para nos, esmurecer. Não. Mas há uma maneira de nós termos sucesso. E muitas vezes, naquele dia que Deus começou a falar comigo, eu me vi também ali. Eu falei, Senhor, eu também estou cansando de guerrear, cansando de posicionar para que as mulheres da minha igreja enxerguem, cansando de guerrear sozinha, porque nós como pastoras muitas vezes puxamos quando ninguém enxerga. Você não enxerga às vezes a conquista, mas nós precisamos enxergar. E muitas vezes nós vamos guerreando, puxando, falamos, vai acontecer. Aí a equipe fala, não, é impossível, pastora. Mas nós precisamos crer. E o que acontece? Tudo isso produz cansaço. Mas sabe o que é o desafio aqui?
a mulher tem uma coisa, ela continua funcionando mesmo cansada. Mas isso não é uma característica boa, irmãs. Por quê? Porque quando nós estamos exaustas, nós não paramos, porque nós temos responsabilidade como mãe, nós temos responsabilidade como esposa, mas isso muitas vezes acaba roubando a nossa percepção de que nós precisamos de ajuda, de reconhecer que nós estamos no limite, ou que nós, num determinado momento, ou promessa, ou palavra, nós cansamos de acreditar. E o diabo vai trabalhar para cansar, porque esse é o propósito dele. Deus não volta atrás em nenhuma das suas promessas, mas se nós cansamos, nós desistimos da promessa. Então, que nessa noite você possa estar com ouvidos abertos, para perceber se há cansaço na sua alma, se o diabo tem ganhado espaço nas suas emoções, produzindo um cansaço extremo, que você não tem conseguido enfrentar os seus desafios, ou ter alegria no ciclo que você está vivendo. Eu quero falar para você, essa palavra é para você, e hoje Deus vai te renovar. Você não vai sair daqui com ausência de problema, você vai sair daqui renovada, posicionada, sabendo que há quem vai guerrear por você. Então Deus, Ele reconhece ciclos, e Ele não exige de nós um ritmo, o mesmo ritmo em todas as estações. Deus não exige de você a perfeição. Deus não exige de você a métrica lá em cima. Vai ter horas que você não vai dar conta, está tudo bem, porque você precisa reconhecer que é Ele que te sustenta, porque não é você, não é a sua força que te leva à conquista, mas é Ele que te carrega quando você está cansada, é Ele que te reanima. Olha aqui que o próprio versículo diz sobre 3 movimentos que acontecem aqui: voar, correr e andar. Repete comigo: voar, correr e andar. Então você, minha irmã, vai passar por esses 3 ciclos. E de tempos em tempos a nossa vida é cíclica. Eles voltam. Há áreas que você vai estar voando, mas há áreas que você vai estar só apenas andando, e tá tudo bem. A maturidade espiritual não é nós vivermos intensa o tempo inteiro. Para de achar que a sua intensidade é que vai trazer o resultado da promessa. Não é a sua intensidade, é a sua obediência, é o seu olhar para a fonte, é você reconhecer: Senhor, eu não estou conseguindo voar tão alto, Senhor, eu não estou conseguindo correr tão forte, Senhor, eu não estou conseguindo andar, estou querendo desistir de andar, mas eu decido olhar para o Senhor, e Ele vai renovar você. Então, discernir qual o ciclo que Deus está te conduzindo, isso é maturidade. Você quer se tornar uma mulher madura espiritualmente? Aprenda a reconhecer o ciclo que você está vivendo. Olha o que o salmista Davi pede. Ele fala: Senhor, me ensina, esquadrinha o meu coração, vê se acha em mim algum caminho mau. Porque caminho mau não é só pecado, não, irmãs. Caminho mau é quando nós não conseguimos enxergar como Deus enxerga. Há áreas das nossas vidas que nós não conseguimos olhar com a ótica de Cristo. Essas áreas acabam nos levando a andar contra, não a favor, mas contra aquilo que Deus quer fazer. E o primeiro ciclo aqui, que a Bíblia diz, é o ciclo de voar. E olha o que o versículo diz: voam alto como águias. Talvez você está aqui me ouvindo e você está vivendo esse ciclo. Você está voando e você sente o Senhor te chamando para ir mais alto.
Você começa a aspirar novos sonhos. Qual que é o ciclo? O que esse voo representa? Ele representa a visão. Deus te dá uma visão sobre o seu casamento. Deus te dá uma visão sobre os seus filhos. Deus te dá uma visão sobre o seu profissional. Então você começa ali com novos sonhos. Uma nova segurança surge dentro de você. Esse é o ciclo que Deus está te chamando para voar. E o que aparece também? Um crescimento. São novos começos. Uma nova autoridade espiritual é liberada sobre a sua vida. Você começa a ter clareza de algumas coisas. Então o ciclo de voar é o ciclo que Deus sempre nos convida para ir mais alto. Porque aqui o que a Bíblia diz? Voam alto como águias. Deixa eu te falar, todas nós vamos voar. Mas cuidado para você não voar numa esfera superficial. Porque Deus te chama para voar mais alto. Voar numa esfera superficial é você começar esse ciclo. Começar projetos e não lembrar que é o Senhor que leva você para voos mais altos. Às vezes a nossa visão se torna natural. É o mesmo que a pastora aqui, tirando a oferta, falou: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E muitas vezes nosso coração está no natural, irmãs. E qual que é o problema quando o nosso coração está no natural? Nós não conseguimos ter olhos espirituais. E nesse ciclo de voar, Deus deseja te levar para voos altos. Existem estações em que Deus abre portas inesperadas. Há um crescimento, uma promoção de emprego que você nem imaginava. É uma porta que se abriu. Deus te chamando para voar. Amplie a sua influência. Ele desperta sonhos que estavam adormecidos. Ele traz aceleração. E o que esse tempo ele reflete? Olha o que esse tempo reflete. A sua fé cresce. A sua confiança transborda. A sua segurança, ela irradia. A sua visão começa a aumentar. Você começa a sonhar. Você confia que Deus vai fazer. Então é o ciclo de voar. Talvez você está aqui hoje me ouvindo e você está vivendo esse ciclo. Mas é importante que você entenda o que a Bíblia diz. Porque a Bíblia não fala somente que você vai voar. Mas Deus fala que Ele te chamou para voar como águia. E há um segredo aqui. Se você já estudou um pouquinho sobre a águia, há um segredo entre a águia e a tempestade. Sabe por quê? Deixa eu te falar. Não é porque você está voando que você não vai encontrar tempestade. Sabe qual é o problema? Eu acredito que Deus deseja que a gente sempre voe. Mas quando a gente encontra a tempestade, a gente desce e começa a correr. Cansa, exausta de correr, diminui o passo, começa a andar. E qual que é a tendência? Parar. Mas Deus nos chama para a gente se renovar. Então, há um segredo aqui da águia. Quando Deus ministrou sobre esse versículo na minha vida, eu já tinha lido esse versículo em outro contexto. Nunca tinha pensado nesses ciclos. E Deus começou a ministrar falando: eu quero te mostrar que há um processo onde a sua fé vai sendo transformada, mas aonde você precisa estabelecer a sua confiança nele, independente do ciclo que você viva. Então, o que é a águia? Ela possui uma característica poderosa. Ela usa a força do vento contrário para subir acima da tempestade. Olha aqui, você precisa aprender a usar o vento ao seu favor. O vento são as adversidades que aparecem, a tempestade que vai surgir, problemas que vão se instaurar nesse tempo. Não é porque é ciclo de voar que você não vai encontrar problemas. Haverá tempestade, sim, mas deixa eu te falar, há um vento do Espírito que te leva acima da tempestade. É nele que você precisa se fundamentar. Porque
A águia aproveita o vento e ela sobe e ela se transporta, passa as nuvens, passa da onde está tendo trovão, ela consegue ir para mais alto e ela vive protegida. Deixa eu te falar, todas as vezes que o céu se fechar, não o céu de Deus, o céu natural, as nuvens começarem a gerar aquela tempestade que vai tentando te assustar, lembra, é tempo de subir no vento do Espírito. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. É nesse momento que você precisa se encher do Espírito de Deus, se voltar para Ele, para que Ele te leve para cima das tempestades, para que Ele te leve para mais alto. Porque quando nós subimos a tempestade, deixa eu te falar, você consegue enxergar na visão de Deus. Você sai da visão natural e consegue começar a enxergar como Deus enxerga. Aquele problema, aquela tempestade que era gigante, começa a ficar pequenininha quanto mais você sobe. E é o vento do Espírito que te leva. Enquanto os outros pássaros tentam fugir da tempestade, a águia sobe. Deus te chamou para ser como a águia. Que quando você estiver voando, no ciclo de voar, que as tempestades se aprontarem diante de você, você vai subir no vento do Espírito para muito além. Mulheres espiritualmente maduras aprendem a transformar processos em crescimento. Não é porque está tendo um vento contrário que Deus não vai fazer. É hora de você ajustar o seu coração e crer em fé que Ele vai te levar mais alto. A resistência vem, o problema surge, mas é tempo de você dizer para o seu problema o tamanho do seu Deus. Não é tempo de você olhar para o tamanho do seu problema. O problema aqui é que muitas mulheres, elas ficam tentando voar, mas sabe como? Na hora que a tempestade surge, elas começam a tentar voar carregando culpa. O problema foi eu que criei, pastora. É que eu não sou boa o suficiente. É que eu não fui uma boa mãe. É que eu não fui uma boa esposa. Então, agora essa tempestade está vindo. E sabe o que acontece quando você carrega pesos? Você não consegue subir. Às vezes você está carregando, você está voando, está vendo a tempestade aqui aprontando diante de você, mas você está carregando excesso de responsabilidade. Eu sou responsável para que essa casa ande. Quem disse? Às vezes você está carregando pesos de dores antigas, de insuficiência, problemas de rejeição na sua identidade, que quando a tempestade surge, em vez de você olhar para Cristo e crer em fé que é Ele que te leva, você olha para você e começa a pensar: eu não consigo, eu vou tentar voar, mas você vai voar na sua força. Sabe por quê? O voo exige leveza. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Se você está vivendo um ciclo de voar diante de novas oportunidades e a tempestade se armou, é hora de você aprender a lançar sobre Ele a ansiedade, a sua preocupação, as suas limitações, aquilo que você errou. Você precisa crer em fé. Senhor, eu posso ter errado, mas o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, e eu te amo, e eu creio que o Senhor vai reverter. Eu confio no seu amor, e é nesse amor que eu subo mais alto. É nesse amor que eu passo em fé sobre essa tempestade. É nesse amor que eu me aproprio de confiança para vencer. Não é no que eu posso, não é no que eu tenho, não é no que eu sou, mas é no que você é no que você pode, é no que você tem, e você tem autoridade. Talvez Deus esteja tentando levar você para um novo nível, minha irmã,
Mas primeiro você precisa remover os pesos que você tem carregado. Será que você não chegou aqui hoje carregando pesos no seu coração? E eu sinto muito forte mulheres que estão sendo atormentadas pelo diabo. Porque o diabo achou espaço para te atormentar, num erro de dizer que você foi a culpada. Mas eu estou aqui para falar como parte da boca de Deus: você não é culpada de nada, você já é justificada em Cristo. E em Cristo você é vencedora. E hoje Ele renova você, Ele libera esperança para o seu coração, te posiciona em fé para a vitória. O segundo ciclo que a Bíblia diz é o ciclo de correr. Olha o que o versículo fala: correm e não ficam exaustos. Lembra que eu falei, a gente pode começar voando, mas quando a tempestade vem, o normal, ou você sobe ou você desce. Quando você desce, você entra no ciclo de correr. E o que esse ciclo de correr fala? O ciclo de correr fala sobre intensidade, movimento. É a hora de você guerrear, é a hora de construir, é a hora da batalha. Então você está lá no meio do problema, no meio da tempestade. Agora é a hora que exige de você uma força. Lembra que voo exige leveza, remover pesos. Aqui nesse ciclo exige de você posicionamento de fé. É uma batalha. E o que acontece? Esse ciclo, existem ciclos em tudo, que exige muito na família, exigem dos filhos, no trabalho, no ministério, exige no emocional, nos relacionamentos. Às vezes vem, sabe, tudo junto. É problema no trabalho, é problema com os filhos, é problema no casamento, às vezes é problema na igreja. Você fala: meu Deus, eu estou cercada de problema. É tempo de correr. E olha aqui que Deus fala: você vai correr, mas você não vai ficar exausta. Então são fases intensas, e muitas vezes as mulheres vivem nesse lugar, fazendo tudo ao mesmo tempo. Você é mãe, você precisa ser a mãe maravilha, a esposa maravilha, a profissional maravilha, a líder maravilha. E quem que é perfeito assim? Ninguém. Constantemente eu recebo perguntas no Instagram: pastora, como você dá conta de tudo? Eu falei: gente, que mundo que essas pessoas vivem? Que conta de tudo? Não dou conta não. Tem semana que eu surto para Deus, né? Porque a gente não pode surtar em casa, né? Para não escandalizar os maridos, nem os filhos. Mas eu surto para Deus, falo: Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, acho que eu não vou conseguir. É muita pressão na minha vida. E sabe quantas vezes? Eu aprendi já, irmãs. O segredo é você ir surtar para o Senhor, porque rapidinho Ele te apruma. Esses tempos atrás, o ano passado, estava assim, uma pressão. Eu falei: Senhor, por que o Senhor me coloca nesses desafios? Irmãs, o Senhor colocou eu num tempo de correr o ano passado, que eu falei: Senhor, esse ano eu estou no tempo de andar, mas eu estou andando com leveza, porque eu aprendi. Mas eu estava no tempo de correr, irmãs, só que nesse tempo, é um tempo de guerra às vezes. E Deus, sabe que foi um ano de uma agenda assim, exaustiva de pregações. Mas sabe o que era o mais engraçado? Deus não dava a palavra. Agora, como que você vai pregar em conferências e Deus não te dá a palavra? Eu falava: Senhor, isso não é justo. O Senhor não está sendo justo comigo. Eu nunca quis pregar, eu nunca quis um púlpito, eu estou em obediência, o Senhor não fala. E Deus falou para mim: eu estou te ensinando em um novo nível de dependência. Eu falei: tá bom, mas não está gostoso. E eu lembro, irmãs, da conferência dos vencedores do ano passado, na conferência que eu ia pregar para os jovens, aqui de São Paulo, e Deus não tinha me dado palavra. E eu estava numa angústia. E eu cheguei, sabe quando você fecha os olhos? Eu falei: Senhor, eu não vou mais. Essa vai ser a última vez.
Lembra que eu falei que eu surto para ele? Ele falou assim para mim: bonito, Flávio. Jesus suportou a cruz. Você não pode sofrer um pouquinho por amor a ele, né? Eu falei: já estou resolvida. Eu vou. Só que eu vou abrir a boca, o Senhor vai fazer, porque senão vai passar vergonha eu e você. Ai, irmãs, e o Senhor fez. Porque o ciclo de correr é um ciclo que exige de nós. Exige a sua obediência. Exige o seu posicionamento. Então é um ciclo que vai cansar. E o perigo, sabe o que é? É o perigo da mulher que aprendeu a funcionar mesmo cansada. Você, mesmo cansada, você continua fazendo. Mas o problema não é o cansaço em si. O problema é que a obra cansada, ela pesa. Se você ficar exausta, você vai desanimar, desfalecer na fé. E é assim que o diabo trabalha. Ele vai tentar cansar, roubar as suas forças. Quem já viveu aquela palavra numa área da vida, que Deus te prometeu que as coisas aconteceriam, e anos não acontece, e você vai cansando. Você deixa de orar. Você começa a pensar: talvez Deus não tinha isso para mim. Eu vivi isso para ser mãe. Por quê? Porque o diabo vai tentando achar espaço para minar as nossas forças. Mas a Bíblia diz que as nossas armas não são naturais, são espirituais. Nós precisamos aprender no tempo de correr que há uma maneira certa de correr. Como que nós corremos? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Talvez não foi a melhor semana da sua vida. Talvez o diabo te atacou muito esses dias. Esquece o que ficou para trás e prossegue para o alvo. Porque há um prêmio. Há uma carreira proposta para você. Então existe um nível de desgaste contínuo aqui. Que algumas mulheres já nem percebem mais o quanto estão cansadas. Lideram na casa de Deus cansada. Servem as suas famílias cansadas. Sabe qual que é o problema do cansaço? Ele rouba a alegria. Você continua cuidando dos filhos, mas sem alegria. Você continua servindo, liderando, sem alegria. Você continua servindo seu marido, mas sem alegria. Essa é a maior arma que o diabo tem usado na vida das mulheres hoje, mesmo dentro da igreja. Ele tem cansado com tantas responsabilidades, com tantas coisas que nós podemos conquistar aqui fora, nesse mundo. Ele cansa a nossa alma para nos roubar a alegria. Continuam servindo, cuidando, resolvendo, sustentando todos, mas perderam o descanso da alma. O problema não é apenas o excesso de tarefa, mas a desconexão da presença. Olha que Mateus 11:28 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você está correndo, você talvez está aqui no ciclo de correr, está enfrentando batalhas ferrenhas de fé. Deixa eu te falar, não é pecado você cansar. Deus está prometendo que você não vai ficar exausta. Então você está cansada, corra para o Senhor. Fala: Senhor, eu estou cansada desse problema. Eu estou cansada, Senhor, dessa situação na minha casa. Eu entrego nas suas mãos. Sabe por quê, irmãs? Aquilo que nós não podemos resolver, resolvido está quando está nas mãos de Deus. Ele pode fazer. Eu constantemente tenho feito essa oração. Quem aqui é mãe de adolescente? Levanta a mão para me identificar. Irmãs, ou fase é difícil, né? Misericórdia, Jesus. Ai, ou fase que cansa. Não sei se todas são assim, mas lá em casa é assim. Cansa, meu Deus, cansa a beleza, cansa a alma, cansa o físico, o emocional, cansa até o espírito. Não é? Eles cansam a gente. Mas nós não podemos aceitar viver essa fase cansada. Lembra que eu falei
que há uns meses atrás, Deus me deu essa palavra, e uma das áreas que eu estava cansada, irmã, só abrir meu coração para vocês verem que ser pastora não é que a gente é perfeito, não. Uma das áreas que eu estava cansada era a minha área na maternidade com meu filho adolescente. Por quê? Não conseguia entrar no acordo com aquele ser humano. Deus fez a gente tão diferente que estava dando tanto choque. E eu não conseguia ajudar. E eu falava, faz, não fazia. Acorda, não acordava. Para sair, irmãs, de manhã, Deus do céu. E eu sou assim, minha vida é cronometrada. E Deus me deu um filho adolescente que não cronometrado de nada, 20 minutos para amarrar um tênis de manhã. Eu falava, Santo Espírito, eu já subia, né? Eu vou me atrasar, eu preciso sair. E quantas vezes saía brava. E Deus falou um dia para mim, você não está percebendo que você está cansada, você está servindo, amando, mas sabe por que não está tendo efeito no coração dele? Porque você não tem alegria. Deixa eu falar para você, mãe de adolescente, é uma fase difícil, mas eu quero falar para você, está sendo a melhor fase, viu? Depois que eu achei a alegria. Hoje eu estava com ele falou para mim, não vai ter o dia, o momento de mãe e filho, é hoje, sexta-feira, tarde. Falei, ô Jesus, eu tenho programação, então vamos rapidinho. Fui lá tomar um café com ele. Irmãs, como Deus tem transformado. Mas para Deus transformar, eu precisei reconhecer que eu estava cansada. Eu precisei entregar, Senhor, eu não estou conseguindo lidar com essa criança. Me ajuda, Senhor. E Deus começou a ministrar na minha vida aquilo que Ele estava querendo me moldar. Deixa eu te falar, o tempo de correr é tempo de você ser moldado, transformada. Não é porque nós somos mãe há 13, 14, 15 anos que nós já sabemos essa fase. Você vai precisar aprender a falar, a acessar um coração, vai precisar aprender a ganhar influência sobre o coração deles de novo. E isso depende do Espírito de Deus. Por isso que nós não podemos ficar desconectadas. Às vezes é aquela vida tão agitada de tantos afazeres, e você nem percebe que você desconectou da presença, que você não orou, que você não estou falando tanto de tempo que você ora, mas é uma vida rendida. Senhor, está aqui hoje o meu dia, esse problema, me ajuda a resolver. Deus não prometeu, irmãs, a ausência de esforço. O texto não diz que vocês não correrão. Ele diz que vocês correrão sim, mas vocês não ficarão exaustas. Porque existe uma diferença entre cansaço físico e esgotamento espiritual. Em nome de Jesus, se você está num tempo de guerra, levante os seus olhos para Ele. Ele é quem te sustenta. Não aceite que o diabo ganhe espaço na sua casa. Não aceite que ele ganhe espaço nas suas emoções. Não aceite que ele dite as regras de como você vai ser. Porque Deus já pagou um alto preço na cruz por você, para te dar uma vida de vitória. Muitas mulheres, quando se desconectam, passam, sabe, essas pressões. Mas aquelas que se conectam à presença de Deus, elas conseguem atravessar períodos intensos sem perder a essência. É nesse tempo que você cria resiliência em Cristo. É nesse tempo que a sua fé é moldada e aprovada. É nesse tempo que você é forjada como uma mãe melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, uma filha melhor, uma líder melhor. Mas você não pode viver esse tempo só na sua força, naquilo que você faz. Você precisa reconhecer: eu estou cansada, Senhor, eu estou cansada desse problema. Porque quando nós reconhecemos, Ele nos alivia. O que Ele diz? Vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados. Vir a Ele é você, numa atitude de rendição, reconhecer: Senhor, nessa área eu cansei. Irmãos, nós precisamos ser honestos. Há áreas que Deus prometeu e às vezes as coisas não aconteceram e você cansou. Você parou de correr, parou de orar, parou de confessar, parou de chamar a existência, parou de declarar, porque você cansou. É tempo de reconhecer: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, eu estou cansada. Senhor, me alivia, me dá a sua visão, toca no meu coração, traz renovo sobre mim. E o último ciclo, já estou caminhando para o fim, é o ciclo de andar. Olha o que o texto diz: andam e não se cansam. Irmãs, quem corre e fica exausto, o que vai fazer? Vai diminuir o ritmo e começar a andar. Lembra que a gente começa voando. Encontra a tempestade, desce, começa a correr. Encontra o problema, a guerra, cansa, exausta e começa a andar. Esse é o processo que o diabo usa muitas vezes para te roubar a promessa. Mas deixa eu te falar, Deus fala para você que Ele é quem te sustenta. Esse aqui talvez seja o ciclo mais difícil de aceitar. Sabe por quê? Quem está andando vive se comparando com quem está voando. Você fala: mas já era para mim estar longe. Já era para nessa área da minha vida eu estar vivendo outras coisas. Não é verdade? Já era para eu estar conquistando outras coisas. O ciclo de andar é o mais difícil. Por quê? Porque ele parece lento. Parece que as coisas não acontecem com a gente. Você vê acontecendo com a irmã do lado, mas a sua vida não muda. E começa a gerar uma condenação, uma insatisfação, uma frustração. Nós vivemos uma geração que valoriza a velocidade, que o resultado tem que ser rápido, que precisa ser visível. Sabe, que aquele momento constante é que aquilo todo mundo deseja. Mas Deus trabalha profundamente nos processos silenciosos. Esse é o ciclo mais difícil, porque ele vai levar você contra o natural. Mas é o melhor ciclo para você ter resposta de Deus. Sabe por quê? O andar, ele representa constância, perseverança, representa fidelidade, maturidade. Só consegue permanecer andando quem se torna madura espiritualmente. Só consegue permanecer andando quem experimenta da fidelidade de Deus. Só consegue permanecer andando quem tem profundidade com Cristo. Quem ouve nas orações Jesus falando: minha filha, continua, que eu vou fazer. Você está cansada, mas não é o fim. E eu sinto de declarar sobre você: não é a situação, o seu contexto hoje define quem você é. Você é definida por quem Cristo já te fez naquela cruz. Você é herdeiro e co-herdeiro em Cristo. Você tem direito à herança nele. Você é filha. Existem estações, irmãs, que Deus apenas pede de nós: continue caminhando. Sem grandes emoções, sem reconhecimento. Porque no ciclo de voar, as pessoas vão olhar para você e falar: o que você está fazendo? Me conta o segredo. Mas o ciclo de andar, as pessoas vão olhar às vezes para você com pena. Coitado, não tem nada de lindo aparecendo na vida dela. Mas por que eu falo que esse é o melhor ciclo? Porque há frutos. A árvore de Deus frutifica em todas as estações. Quem é madura espiritualmente entende. A
Há tempo de frutos externos, mas há tempo de frutos internos, onde a nossa raiz aprofunda, onde nós recebemos a vida da fonte, bebemos da água que jorra. Então, é tempo de, você permanecer, continuar andando, mesmo sem respostas imediatas. O problema é que muitas mulheres se frustram nesse período, porque se sentem atrasadas, se sentem que perderam a força. O que aconteceu comigo? Eu estava voando, estava correndo, agora eu estou andando, eu fiz algo errado, o mover passou. Quantas vezes, irmãs, o diabo me atacou, quando eu ainda não tinha maturidade. Quando eu entrava no ciclo de andar, eu pensava, eu errei, perdi unção, perdi favor. Até Deus me ensinar que nós não perdemos unção e favor, nós acessamos, independente do ciclo que nós estamos. Quando o diabo vem me atacar, que eu estou mais lenta, eu falo, não é a minha rapidez, é Ele que faz fruto. Não é o meu voo, é quem me sustenta que garante a minha vitória. E eu creio que os frutos de quem andam, irmãs, é muito mais vistosos do que aqueles que voam. Então, Deus trabalha profundamente no silêncio, porque o silêncio também é um lugar de transformação. É no andar que a nossa identidade é fortalecida. Você só continua caminhando quando você entende que você é amada. Você só não desiste da promessa quando você entende que você é amada, escolhida por Deus. É no andar que a nossa dependência aumenta, porque é quando você não tem resultado, mas você tem a voz dele falando, filha, continua, porque é isso que eu espero de você. É no andar que a nossa fé amadurece. É no tempo de perseverar, de apenas caminhar, mesmo sem ver os resultados, que a nossa fé transborda, vai passar os limites naturais. E é também no andar que o nosso caráter é refinado. Sabe por quê? Todas as vezes que eu estou num ciclo de andar, que o diabo começa a me atacar, eu me pergunto, é muito mais fácil responder a Deus quando se tem fruto. Agora é minha hora de fazer para Deus quando ninguém está vendo, nem eu mesmo. É nessa hora que o nosso caráter é refinado. É nessa hora que nós temos oportunidade de sermos como Cristo. Sabe por quê? O voo, ele impressiona pessoas, mas é o andar que sustenta o seu destino. Então, olha o que Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Quem se cansa de andar, quem anda insatisfeita, olhando os resultados, olhando o que não está acontecendo, o que vai acontecer? Vai desanimar, e a consequência será parar. Quem está andando e cansou de andar, o que faz? Para, senta, vou descansar, tomar um fôlego, fazer outra coisa. Mas Deus está te chamando para você permanecer andando, porque o segredo não é o ciclo, o segredo aqui é a fonte. O texto começa dizendo: aqueles que esperam no Senhor, porque quem espera em Deus consegue voar sem orgulho. Quem espera em Deus aprende a correr sem se perder. Quem aprende a esperar em Deus anda sem desistir. A nossa força não vem do nosso ritmo, irmãs, ela vem da presença. Então, mulheres que permanecem em Deus aprendem a descansar sem culpa. Quem tem dificuldade de descansar? Eu sou uma. Mas tem aprendido a descansar sem culpa. Aprende a desacelerar sem se sentir inútil. Porque nós não somos definidas pelo que nós fazemos. A nossa identidade não está naquilo que nós produzimos, seja
trabalho, seja ministério. Não, a nossa identidade está em Cristo. Aprende a viver processos sem comparação e a permanecer mesmo sem ter controle. Oh, coisa difícil a gente permanecer quando a gente não tem controle das coisas. Mas eu quero encerrar dizendo, João 15:4, a Bíblia diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ciclo, irmãs, invalida o outro. Você não é menos espiritual porque você está num tempo silencioso, porque há mulheres aqui andando e sendo profundamente fortalecidas por Deus. Quero que você fique de pé, nós vamos orar. Diante de tudo que eu compartilhei aqui, eu creio que o Senhor te trouxe aqui nessa noite, porque Ele sabe o ciclo que você está vivendo. Ele sabe qual tem sido os desafios que você tem vivido nesse ciclo. E Ele deseja nessa noite te renovar. Como eu disse, o segredo não é o ciclo, não é o ritmo, é a fonte. E a fonte é Cristo. Aqueles que aprenderam a esperar no Senhor, é esses que se renovam. Não é o seu voo, não é a sua corrida, não é o seu andar, é Ele. É Ele que vai te levar à vitória. E hoje o Senhor está aqui para te renovar. Queria que você fechasse os seus olhos. Põe as mãos no seu coração. Quero que você, nesses instantes, fale para o Senhor. Se você identificou o ciclo que você está vivendo, que você fale para o Senhor. Fale: Senhor, eu quero hoje, nessa noite, ser renovada. Eu ajusto a minha visão. Eu alinho, Senhor, a minha expectativa. Eu entrego nas suas mãos o meu cansaço. Senhor, eu entrego nas suas mãos todo o peso que eu tenho carregado. Eu tiro os olhos de mim e ponho os olhos no Senhor. Eu declaro nessa noite um ambiente de cura, de restauração. Mulheres que estão sendo tocadas pelo Espírito. Peso sobre você de condenação. Peso sobre você de angústia. Pesos de cansaço na sua alma estão sendo trocados, porque Deus troca os fardos nessa noite. Ele te dá o fardo dele que é leve e suave, para que você ande, corra, voe, sabendo que é Ele que te leva, é Ele que te carrega. Oh, rabaxia, labaxia, labás. Ei, alabaxia, labás. Nós vamos ministrar um louvor aqui. E eu sinto nessa noite uma noite profética, irmãs, na sua vida. Como eu disse, o Senhor me falou que essa palavra era para a igreja, e você faz parte da igreja. O diabo tem tentado cansar você para te roubar a promessa, mas Deus deseja renovar você. Enquanto o louvor vai ser ministrado, quero que você responda para Deus. Esquece quem está do seu lado. Sem sentir de ajoelhar, ajoelha. Sem sentir de se render, se renda. Quer orar com a irmã do lado, ore. Mas deixe o Senhor te tocar. Não saia daqui da mesma forma, porque o Senhor quer te tocar. Enquanto o louvor vai sendo ministrado, eu declaro que a unção do Espírito cai sobre você, repousa sobre a sua fraqueza hoje, e você vai sair daqui com graça, com leveza, para conquistar, para ir diante da palavra, para tomar posse da conquista. O Senhor te fortalece nessa noite, te reposiciona em fé. Ele não retrocedeu no que te prometeu, Ele é fiel, Ele não é homem para que minta. Hoje Ele reafirma o seu coração em fé. Você vai alcançar